Já estamos com o nosso querido irmão, pastor Cláudio, Cláudio Barbosa Alves, hein? Acho que é os dois, né? Pastor Cláudio, Pai do Senhor Jesus, meu querido irmão e Senhor, amigo, você está seja muito bem-vindo a esta live. E aí, como está? Tudo bem? bom demais, graças a Deus. Maravilha. Então, fique à vontade, pastor Cláudio, pode dar as suas orações aí e fique à vontade, estamos aqui todos esperando a mensagem de Deus aos nossos corações. Fique à vontade, pastor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Já dei a paz do Senhor para o pastor Carlos. E a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, né, através dessa live. E hoje a gente foi passado aí para mim um estudo aí sobre a igreja de Sardes, né? E falar um pouco aí sobre essa igreja de Sardes, que eu acho um tema muito interessante. Amém, glória a Eu Deus. vamos ler o texto, né? A gente vai ler o texto de primeiros, ou melhor, de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 1 a seguir diz assim, o título aqui na minha Bíblia está A Quinta Carta à Igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, conquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, conforme nós lemos aqui o texto, né, de Apocalipse, no capítulo 3, onde a Bíblia fala sobre a igreja de Sardes. Eu acho muito interessante, irmãos, esse assunto, é um aprendizado muito forte para nós, né? Onde a Bíblia fala que o Senhor começa falando, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Coisa interessante, né, irmãos? A Bíblia fala no livro de Isaías sobre os 7 Espíritos de Deus, né? O Espírito de sabedoria e o Espírito de conselho e vários outros que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Porque eu creio que o foco meu principal nessa live não é falar sobre esses detalhes aqui, mas eu gostaria muito de falar para os irmãos sobre o objetivo principal, a repreensão que o Senhor Jesus estava dando aí para essa igreja de Sardes, né? Então a gente sabe que quem tem esse Espírito de Deus e as 7 estrelas são o próprio Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai falar, né, no versículo 2, ou melhor, ainda continuando aqui no versículo 1, ele fala, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa interessante, irmãos. Eu fico muito impactado, né, irmãos, cada vez que eu leio esse texto e que a gente olha para várias pessoas nos dias que nós estamos vivendo, né, e a gente acaba vendo essa realidade se repetindo a cada dia nos dias que nós estamos vivendo. O Senhor fala que aquela igreja, né, tinha nome de que vivia, que estava viva, mas estava morta, na verdade, né? Ou seja, as pessoas olhavam para aquele povo e falavam, eis aí os cristãos, eis aí, ó, esses aí, ó, é a igreja dos crentes, né? A igreja dos cristãos aqui de Sardes, né? Mas o Senhor olhava para eles de uma forma diferente.
né? Olhava para eles e via que eles não estavam espiritualmente bem. Louvado seja Deus. Daí o Senhor continua falando, ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Oh, maravilha. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Louvado seja Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, esse assunto em relação a quando a Bíblia fala sobre que aquela igreja tinha nome de que vive e estava morta, né? Quando a gente, para entender, irmãos, essa questão, né? A gente tem que recorrer a alguns textos da Bíblia, né? Para a gente compreender como pode uma pessoa que está se movendo, que está todos os dias indo para a igreja, como pode uma pessoa que está trabalhando normalmente, né? E que conversa com as pessoas todos os dias e pode ser chamado de uma pessoa morta, né? E é isso que a Bíblia está falando aqui, né? Todas as pessoas consideravam aquela igreja, né? Talvez como um povo, né? Um povo que louva, um povo que canta, um povo que prega, mas na verdade o Senhor não olhava dessa maneira, né? No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler aqui esse texto, para a gente começar a entender um pouquinho aqui sobre de que nós somos formados, né, irmãos? Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, no versículo 23, a Bíblia diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós vemos aí, através desse texto, irmãos, que nós somos formados não somente de corpo, nós não somos formados apenas desse corpo físico que se move sobre a terra. Nós somos formados de espírito e somos formados de alma também. Somos formados de corpo, alma e espírito. Então, aí, irmãos, chega, a gente entende aí o porquê que o Senhor estava chamando, falando que aquele povo, embora tinha o nome de que vivia, mas estava morto. Por quê? Porque embora as pessoas poderiam ver aquele povo se movendo, indo para a igreja, se movendo, fazendo alguma coisa, mas eles não estavam mais da forma como eles começaram. Louvado seja Deus. Quando nós estamos mal fisicamente, irmãos, né? Ou seja, quando nós deixamos de nos alimentar, como nós deixamos de alimentar da forma devida, nós começamos a enfraquecer fisicamente, né? E às vezes nós começamos também a adoecer fisicamente e às vezes chegamos a morrer fisicamente, né? Então, a gente às vezes, irmãos, estamos bem fisicamente, né? Tem cristãos aí que vai para academia, né? Que olha, vai no médico e é examinado pela medicina que o seu corpo está saudável, está tudo bem, né? A sua mente está boa, o seu corpo está boa. O diagnóstico dos médicos é que aquela pessoa está 100%, né? Ótimo. Mas só que de repente chega diante de Deus e o Senhor não vê da mesma forma. O Senhor faz o diagnóstico dele e vê que ele está morto ou está doente, né? Louvado seja o nome do Senhor. O caso daquela igreja já não era mais uma doença, né? Já tinha passado da doença, já estava era morta mesmo espiritualmente. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus, quando ali ele estava no deserto, e a Bíblia disse que ele teve fome, ele teve uma fome
física, porque ele estava ali com 40 dias e 40 noites sem comer. Então, chegou aquele período, ele teve fome. Quando ele teve fome, chegou para ele o tentador e começou a falar: ó, se você é o Filho de Deus, pede para que essas pedras se transformem em pães. E Jesus começou a dar a resposta para ele que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então ali o Senhor Jesus ali mais uma vez ele nos ensina que nós não nos alimentamos apenas de alimento físico, de pão, né, de água, mas nós nos alimentamos da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão saudável fisicamente, né, porque corre bem, come bem, tem uma dieta excelente, né, e olhando fisicamente parece que está uma ótima vida, mas por dentro, é como diz o Senhor Jesus aos fariseus: vocês por fora parecem formosos, bonitos, mas por dentro são como o sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro cheio de osso, podre, de rampina e de iniquidade, né? Então, essa situação, eu creio que era a mesma que estava acontecendo aí com a igreja de Sardes, né? Era um pessoal que o pessoal olhava: olha, esse povo é saudável, esse pessoal tá tudo bem com eles, o pessoal saudio, isso e aquilo, né? Mas espiritualmente eles não estavam bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E a gente sabe, irmãos, que a doença, ninguém morre sem primeiramente, na maioria das vezes, ninguém morre sem primeiramente ter alguns sintomas, né? A maioria das pessoas, ao morrer, antes de morrer, primeiramente, passa por alguns sintomas, né? Como doenças, começa a ficar enfermo, começa a ficar fraco, né? E assim vai parando de alimentar fisicamente, né? Quando a gente fala, se trata de uma morte física, né? A primeira coisa que acontece é a pessoa comer algo que começa a se alimentar de algo que vai prejudicar a saúde dele, e ele vai comendo aquela comida, algo que prejudica, e daí a pouco ele vai ficando doente. E depois que ele fica doente, ele começa a perder mais ainda a fome e começa a ficar fraco. E depois de fraco, o último sintoma é a morte. A pessoa acaba morrendo fisicamente. Não é diferente, irmãos, quando a Bíblia fala do nosso espírito e da nossa alma. Louvado seja Deus, né? Por isso que Jesus falou para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Quantas pessoas, irmãos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, estão comendo coisas que prejudicam a vida espiritual, né? Quantas pessoas que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, já estão enfermas na fé. Enfermas por quê? Porque alimenta de tudo que vem diante dele, né? Alimenta de falsos ensinamentos, alimenta, irmãos, de tudo que a internet oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias para trás, algum tempo atrás, irmãos, eu me lembro de uma serva de Deus que chegou diante de mim, né? E, e eu estava um pouco indignado, né, irmãos, porque esse é comum, às vezes, nos cultos de ensinamento, quando a gente está dando ensinamento da palavra de Deus, às vezes são poucas pessoas que participam do culto de ensinamento. Quando fala assim, é culto que vai ter revelação, é um culto que vai ter um pregador de fora, vai orar pelos dons, vai ter revelação, a igreja lota, e principalmente no horário da revelação, né? Mas quando fala assim, hoje é o culto de ensinamento da palavra de Deus, aí, irmãos, é poucas as pessoas que vão ali participar da palavra de Deus, né? Então teve um período que eu estava um pouco indignado, né? Eu estava um pouco indignado porque às vezes a gente anunciava e preparava e orava a Deus, pedia a Deus uma palavra para passar para a igreja, e muitas vezes quando chegava no horário do culto, as pessoas que mais precisavam do ensinamento, elas não compareciam na igreja, né? E ali eu comecei a orar: Deus, por que está acontecendo isso, né? E Deus usou ali uma irmã e
que não sabia de nada do que estava passando nos meus pensamentos, e ela passou ali para mim uma visão que ela teve. Ela falava que diz que via eu diante do altar, né, na igreja, com um grande vaso de água pura, né? Eu estava com aquele vaso de água limpa e convidava as pessoas para vir tomar aquela água e falar: vê, irmãos, aqui tem água pura para os irmãos tomar. E os irmãos vinham, mas eram poucos que tomavam daquela água. A maioria se dirigia até o banheiro e ia e tomava a água do outro vaso, uma água suja. E ela falava: meu Deus, o que que significa isso, Senhor? Né? Por que que está acontecendo isso? Né? E ela me contou a visão sem poder entender muito, né? E naquele mesmo instante Deus me deu discernimento, que era exatamente o que estava acontecendo, né? Muitas vezes a gente ora a Deus, a gente se coloca como responsável, né, irmãos, pela salvação dos irmãos. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, né, no dia do juízo. Então, nós temos uma grande responsabilidade pelas vidas dos irmãos. Nós não estamos dentro da igreja, por exemplo, por causa de like, dessas coisas, não. O nosso objetivo é ganhar as almas, é levar as almas à vida eterna, à salvação, e por isso que a gente consagra, a gente jejua para levar o alimento certo, o alimento que traz vida, o alimento que os irmãos vão receber força, né? E ali eu dei o discernimento, falei para a irmã: realmente, né, a gente tá passando por essa situação, né? Porque às vezes a gente prepara, né, pede a Deus o alimento certo para passar para as pessoas, e muitas vezes as pessoas deixam de vir para a igreja nos cultos de ensinamento para ir para as internet, né, irmãos? Como diz a palavra de Deus, amontoando doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? E aí eles vão procurar palavras de autoestima, palavras de autoajuda, né? Isso aí, irmãos, às vezes, no momento parece ser bom, mas chega um tempo que aquilo vai trazendo uma certa fraqueza espiritual, uma certa doença espiritual. Quando a pessoa, irmãos, ele não recebe o alimento certo, né? Aí a pessoa começa a ficar fraco espiritualmente, e daí a pouco ele vai adoecendo, vai ficando aquela pessoa que não pode falar qualquer coisa com ele, tem que saber como conversa com ele, né? E aí a pessoa vai ficando numa situação de fraqueza, e daí a pouco vem também a morte espiritual, que é o caso da igreja de Sardes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, eu quero também deixar um texto aqui na palavra de Deus muito interessante, onde complementa aí esse assunto também acerca da morte espiritual, no livro de Mateus. Eu quero que os irmãos acompanhem também esse texto, eu acho muito, muito interessante. No livro de Mateus, no capítulo 8, e no versículo de número 18 também, né? Onde a Bíblia fala também sobre essa morte espiritual, né? Nós sabemos que quando nós não havia ainda aceitado Jesus como Salvador, nós éramos desconhecidos, nós éramos como mortos para Deus. Embora nós estávamos vivos na terra, mas para Deus nós éramos um povo morto, né? Nós não tinha vida com Deus. Então, é o que Jesus vai falar aqui nesse texto. Eu vou ler o texto completo, porque ele é bem pequeno, de Mateus 8, no versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm convis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No versículo 21 diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Olha que coisa interessante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus está ali pregando a palavra, né? E falando, né? Acerca do evangelismo, porque essa era a visão, né, do Senhor, era pregar o evangelho, era ir por todas as partes pregando o evangelho, e com certeza ele estava fazendo ali apelos para que as pessoas se deslocassem para levar o evangelho, era o que ele sempre fez, né? E ali um escriba se dispôs aí, né? Um escriba, alguém, uma autoridade, né? Mas os escribas eram os conhecedores da lei daquela época, eram aquelas pessoas do escritório, eram aquelas pessoas letradas, né? E Jesus começou a dar uma palavra para ele, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, Jesus queria dizer, ó, não pensa que vai ser boa coisa, não. Né? Não pensa que você vai ter mordomia, a mordomia que você tem hoje, não. Né? O filho do homem vai andar às madrugadas na beira de mar, vai estar à madrugada em montes, orando. Né? O filho do homem vai estar em lugares de difícil acesso. É assim o meu trabalho. Né? Louvado seja Deus. Por isso que quando Jesus, irmãos, ele foi fazer a sua escolha para acompanhar ele escolheu aqueles homens lá que pegavam pesado, né? Os pescadores, Pedro, Tiago, João, né? Então ali Jesus referiu essa palavra, ó, você pensa, em outras palavras eu queria dizer, pensa bem o que você vai fazer, né? Porque faz as contas aí se você consegue mesmo, porque eu não tenho casa não, o meu negócio é o campo, né? O mundo é o campo do nosso Deus, né, meus irmãos? E a Bíblia fala que outro rapaz chega para Jesus e fala, ele disse, no versículo 21, e outro disse, e outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Que coisa interessante, irmãos. É uma linguagem bastante difícil de compreender, no caso, uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural parece loucura. Como Jesus poderia dizer isso para uma pessoa, falar, deixa os mortos lá sepultar os seus mortos? Como um morto pode sepultar outro morto, né? Ele poderia dizer, eu não sei se era o caso que o pai dele tinha morrido naqueles dias, ou se ele ia esperar o pai dele morrer, né, que o pai dele já estava perto de partir dessa vida. A gente não sabe a realidade. Né? Eu não sei se o pai dele já havia morrido fisicamente, e o Senhor Jesus está ali falando, ó, deixa, espere eu sepultar o meu pai primeiro, e Jesus fala, não, deixa os mortos lá, os mortos vai sepultar ele. Louvado seja Deus. Olha que estado, olha que situação que Deus enxerga as pessoas que não aceitaram a Ele ainda como Salvador, as pessoas que não receberam Ele ainda como pessoas mortas totalmente, espiritualmente. Louvado seja Deus. Embora aquelas pessoas estavam vivas fisicamente, mas para Deus, né, elas estavam totalmente mortas. Louvado seja Deus. Enquanto a gente tá se referindo a pessoas do mundo, irmãos, tudo bem, né? Porque eles já é assim mesmo, né? Agora, o triste mesmo é o que o Senhor falou para a igreja de Sardes, né? Vocês, né, tem nome de que vive, mas está morto, né? A igreja tem a referência, né, irmãos? A igreja na terra, ela tá, o Senhor nos colocou como luz do mundo, né? Como sal da terra, né? Nós temos que ser diferenciados. O povo de Deus tem que ser, né? O povo diferenciado da terra, né? As pessoas, ao olhar para a igreja, olhar para nós, tem que ver esperança, né? Tem que ver Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus disse: ó, as obras que eu fiz, vocês vão fazer também, e ainda farão maiores do que as que eu já fiz, né? Porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar na terra, né? Então, Jesus, esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que nós vemos hoje, né? São pessoas diferentes, né? Nós estamos vendo muitos cristãos que têm nome,
mas na prática, na realidade, não é o que a Bíblia diz. Né? Tem nome de que vive. Né? Se alguém perguntar, meu filho diz que é crente, a minha filha diz que é crente, mas você vai conversar com ele, muitas vezes eles têm medo, né? Até de ir na casa de uma pessoa que disse ser feiticeiro, né? Aí eu não vou naquela casa, eu não como na casa dessas pessoas, não, né? Porque eu tenho medo, o pessoal diz que ele faz bruxaria, vai que eles colocam uma bruxaria na minha comida, né? Então, irmãos, o que Jesus diz? E esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, beberão coisas mortíferas e não fará dano algum. Né? Em outros textos, a Bíblia diz: se algum dos infiéis vos convidar para comer na casa deles, vai sem nada perguntar, né, irmãos? Por causa da consciência. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos, toda a alimentação é santificada e abençoada, né? Então, a gente vê hoje muitas pessoas que têm nome de que vive, mas vivem morrendo de medo, né? Medo de coisas que não deveria ter, né? Medo de bruxaria, medo de uma obra de macumba, tem medo de ir na casa de uma pessoa infiel, com medo disso, com medo daquilo. Então, são características de pessoas mortas espiritualmente, né? Porque o homem de Deus, né? Ele entra em qualquer lugar, ele ora pelos enfermos, ele vai na casa do macumbeiro, ele vai na casa do bruxo, ele onde chama ele para ir, ele está disposto a ir, porque ele sabe que o Senhor é com ele, né? Ele sabe que ele é a luz do mundo, né? Ele sabe que ele é o sal da terra. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E é isso aí, irmãos. Eu quero também aqui deixar aqui na palavra de Deus, né? Mais alguns textos aqui já, né? A gente vai estar fazendo a oração juntamente com os irmãos. Eu quero deixar alguns textos aqui no livro de Efésios, né? No capítulo 5. Ou melhor, vou ler 1 Coríntios 11, né, irmãos? Né? 1 Coríntios 11, no versículo 27, a gente vai ver, irmãos, quais são as causas, uma das causas, né, irmãos? Porque são várias as causas, mas uma das causas que leva uma igreja a morrer espiritualmente, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E existe aí, o apóstolo Paulo fala de algumas das causas que faz a igreja morrer espiritualmente. Está aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, eu quero ler junto com os irmãos aí esse texto. A Bíblia diz assim, irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, quando Paulo está aí dando ensinamento acerca da ceia do Senhor, né, no versículo 27, ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nós vemos aí Paulo, ele falando uma das causas, né, irmãos, de como a igreja ela chega a se tornar fraca, a se tornar doente, e até chegar a esse estado da igreja de Sardes, a morrer espiritualmente. Quando a Bíblia fala dorme, né, é o mesmo que se refere à morte, né, a morrer. Em alguns textos da Bíblia, o Senhor ele se refere a pessoas mortas como se estivesse dormindo. No caso ali a gente vê ali na história de Lázaro, né, quando ele foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia fala que mandaram um recado para Jesus dizendo: ó, Lázaro já, né, vem que o homem tá morrendo, né? E morre, não morre. Jesus já esperou o homem morrer ainda, depois que ele morreu. Jesus falou: vamos lá visitar o nosso amigo Lázaro, porque ele dorme, né? Então, quando a Bíblia refere aí essa palavra dorme, também se pode não somente uma pessoa que está cochilando, mas uma pessoa que está morta, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos, né? Então, para Deus não faz diferença, né? Então, às vezes uma pessoa partiu para o Senhor estar dormindo porque ele está
morto aqui para o pessoal da terra, mas para ele ter acesso a essa pessoa a qualquer momento, né? E a Bíblia vai dizer assim, ó, por causa de participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Ou seja, da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo vai falar, olha, examine o homem a si mesmo, né? Assim coma deste pão e bebe deste cálice, porque aquele que come indignamente está comendo para a própria condenação, né? Portanto, examine o homem a si mesmo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, entre vocês, muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Louvado seja Deus. Nós vemos ali, irmãos, no dia que o Senhor Jesus ele estava ali celebrando aquela primeira ceia, né, irmãos? Eu creio que era aquela ceia que estavam ali os 12 apóstolos, né? O Senhor chamou apenas os 12 apóstolos, não tinha os demais discípulos, apenas os 12 ali. E a palavra do Senhor nos fala que naquele dia, ao Judas ele participar da ceia, ele tinha no seu coração já um propósito maligno de entregar o Senhor para os pecadores ali, para os fariseus, para os escribas ali. E quando Judas ele participou da ceia, né? A Bíblia diz que entrou nele Satanás. E o Senhor Jesus disse assim: ó, Judas, o que você tem a fazer, faça logo, né? Coisa interessante, irmãos, né? Triste, mas muito interessante a gente pensar, né? Nós vemos que a ceia não seria para nos fortalecer mais ainda, né? A ceia não seria para nós nos levantar mais ainda, louvado seja Deus, mas, portanto, não é qualquer pessoa que pode participar, né? Quando a pessoa ele vai fazendo coisas erradas, vai pecando, né? E não tem quantia, irmãos. Pode, no caso lá dos 12 apóstolos de Jesus, foi apenas um que estava indigno de participar da Santa Ceia. Mas e a gente vê casos aí, irmãos, que é quase a igreja completa, né? Se for passar na peneira, for olhar direitinho, as pessoas estão vivendo uma vida totalmente bagunçada, né? As pessoas em adultério, pessoas praticando todo tipo de coisas nas redes sociais, né? E aí, de repente, quando chega no dia da ceia, eles apresentam ali o corpo e o sangue de Cristo, né? E ali não tem aquele exame de consciência, né? Para as pessoas, não tem, quem sabe, até um ensinamento ali acerca de participar do corpo e do sangue de Cristo, as pessoas vai e simplesmente participa ali de qualquer jeito. E ali o que que acontece? Começa o que Paulo fala assim, por causa disso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmãos, quando a Bíblia está falando, se referindo a isso aqui, né? Pessoas fracas, doentes e que dormem, não é apenas fisicamente, mas ele está falando, no caso, espiritualmente. Nós podemos olhar que Judas, ao participar da ceia indignamente, os discípulos, olhando para ele, viram, olha, né, Jesus está mandando Judas comprar alguma coisa para a ceia, mais alguma coisa para a ceia. Ninguém percebeu que ele estava morto espiritualmente. Todos olhavam para Judas e via Judas normal, né? Tinha nome de que vivia ainda, mas por dentro ele já estava, era Satanás que estava reinando na sua vida, né? Porque a própria palavra diz, né, que quando ele participou da ceia, entrou nele Satanás, né? Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, né, para que isso não venha chegar em nossas vidas, para que nós possamos ser um povo vivo, um povo vencedor, um povo vitorioso, conforme nos ensina aí a palavra de Deus. Efésios 5, irmãos, no versículo 14, diz assim também. Vou aqui ler junto com os irmãos. Louvado seja Deus. Efésios 5, no versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que coisa interessante. Olha aí, irmãos. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra aí é para pessoas que estão, quem sabe, nessa situação,
né? Pessoas que estão mortas espiritualmente. Por isso que muitos irmãos falam assim, olha, hoje Deus vai ressuscitar pessoas aqui, né? Deus vai ressuscitar pessoas, e aí os irmãos ficam, cadê o morto? Cadê o defunto? Né? E tem muitos defuntos lá pulando. Tem muitos defuntos que todo mundo está olhando e está pulando, mas Deus está ressuscitando a vida espiritual, irmãos, pessoas que estão mortas, né? Então, para aqueles que estão nessa situação, a palavra do Senhor nessa noite é, né, para você ainda há esperança, né? É como diz lá no livro de Jó, para a árvore que foi cortada, ainda há esperança, as raízes ainda estão aí, né? Louvado seja Deus, e Deus quer dar vida, a vontade do Senhor é dar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Quando o Senhor ele repreende, irmãos, não é porque ele nos odeia. Quando ele repreende é porque ele nos ama. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia fala que o Senhor corrige, né? E açoita daqueles que ele toma por filho. Se nós aceitamos as correções de Deus, Deus nos trata como filho, porque diz a palavra de Deus, qual é o filho a qual o pai não corrige, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, não importa o estado espiritual que alguém que esteja nos ouvindo esteja neste momento, talvez você tenha se sentido dessa forma, né? Você olha as pessoas, ô irmão, ora por mim, ô irmão, vai lá em casa, faz uma campanha ao meu favor, né? E a pessoa, tá bom, irmão, tudo bem, mas no fundo ele falou, Jesus, se ele soubesse a situação que eu tô, né? Se ele soubesse que eu tô precisando de oração, se ele soubesse que eu não tô prestando para nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos orar e eu acredito que Deus ele vai estar levantando aqueles que estão mortos espiritualmente e Deus vai estar dando vitória. No versículo 3 ainda do texto de Apocalipse, no capítulo 3, sobre a igreja de Sardes, o Senhor fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor tá cobrando, né, aquilo que, como o Senhor está se dirigindo a uma das suas igrejas, ele está cobrando, né, para que a igreja lembra do que recebeu do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que ao vir para a igreja, entendia que a igreja é um lugar de santificação, é um lugar de a pessoa buscar a Deus, de viver uma vida fiel, né? E quantas pessoas, com o passar do tempo, em vez de conservar aquilo que trouxe tanta edificação para a sua vida espiritual, com o passar do tempo começa a abandonar aquilo que aprendeu, os primeiros rudimentos, né? Começa a aprender com pessoas, como dizem as pessoas que não conheceram o Senhor, né? E começa a partir para o outro lado, começa a desviar daquilo que aprendeu. E o Senhor está falando que lembra-te, pois, do que tem recebido, né? E ouvido, e guarda-o. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer, irmãos, da doutrina que nós aprendeu. Nós não podemos esquecer daquilo que nós recebemos dos nossos pastores, dos nossos líderes que nos ensinaram a palavra de Deus, né? Porque senão o Senhor pode chegar, como ele diz aqui, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa linda, irmãos, né? A gente observa que sempre no meio de uma grande multidão, seja de pessoas rebeldes, pessoas contaminadas espiritualmente, fraca, doente, sempre tem os remanescentes, sempre tem um grupo ali, né, irmãos? São, quem sabe, até os colunas da igreja, né? São aquelas pessoas que não se rende ao pecado, que não se dobra a Baal, né? Está sempre firme ali naquilo que aprendeu, né? Vem as pessoas modernas, né? Trazendo, não precisa mais isso, não. Não, essa doutrina é coisa do passado. Isso aí é usos e costumes. Não precisa isso, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, tem aquelas pessoas que
tá firme na rocha, né? Louvado seja o nome do Senhor, tá firme com aquilo que aprendeu do Senhor, tá firme com aquilo que aprendeu da palavra de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, nosso missionário Davi Miranda, né? Ainda quando saudoso missionário, quando ele estava na sede mundial, que a gente participou ali de alguns cultos com ele ali, ele falava, irmãos, não abre mão daquilo que vocês aprenderam, não, porque a doutrina da Igreja de Deus Amor, ela é a doutrina da palavra de Deus, ela não é da Deus de Amor, ela é do Senhor Jesus Cristo. Então, permanece na doutrina, permanece naquilo que vocês aprenderam, é porque muitos vão querer transtornar aquilo que já foi passado, muitos vão querer largar, abrir mão da sã doutrina, mas vocês continuam. Eu vou partir dessa vida, mas vocês continuam naquilo que vocês aprenderam, porque aquilo que nós passamos para os irmãos foi o Senhor que mostrou dentro da palavra. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar, meus irmãos. Glória a Deus. Como diz o Senhor Jesus nos últimos textos de Apocalipse, ele disse assim, aquele que é santo, seja mais santo ainda. Aquele que é justo, seja mais justo ainda. Então, irmãos, o Senhor disse que aqueles que era injusto, iria fazer mais injustiça, os que era sujo, ia sujar mais ainda. Então, nós estamos vivendo esse período, essa época. Não é tempo de nós abandonar a santidade, não é tempo de nós partir para o outro lado, querer mudar aquilo que nós aprendemos, né? Começar a falar mal dos nossos superiores, daqueles que oraram tanto para que nós estivéssemos hoje na presença de Deus, né? A Bíblia fala no livro de Apocalipse, para nós não remover os limites antigos que fizeram nossos pais. Se Deus nos chamou, irmãos, para essa graça, se Deus nos chamou para esse trabalho, nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos, né? Afinal de contas, irmãos, está tudo na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Oh, glória a Deus, que maravilha. Mas também, aí eu vou já finalizar aqui, oh, glória, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram a sua veste, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que maravilhas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome, glória a Deus, do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus, né? O que vencer andará de branco comigo, né? Louvado seja Deus, e será vestido de vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu acho interessante essa outra parte onde o Senhor diz assim, glória a Deus, e confessarei o seu nome diante, ou melhor, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Nós sabemos, irmãos, que o nosso nome, ele pode ser também riscado do livro da vida, né? Louvado seja Deus. Quando o povo de Israel, eles estavam ali irritando Moisés, né? Blasfemando de Deus, e ali querendo voltar para trás, voltar para o Egito, a Bíblia diz que o Senhor se irou contra aquele povo e queria acabar com aquele povo naquela mesma hora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Moisés se colocou ali implorando a Deus para que não fizesse aquilo, né? Pedia ao Senhor, se for possível, não faça isso não. Se for possível, o Senhor risca o meu nome do livro da vida, mas deixa esse povo, não destrói esse povo não. O que vai dizer as nações? As nações vão falar que o Senhor não pôde tirar o povo da terra do Egito e colocar na terra de Canaã. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Deus falou, olha, Moisés, a alma que pecar é essa que vai pagar pelo erro. Né? Eu jamais vou riscar, em outras palavras, o Senhor queria dizer, jamais eu vou riscar o seu nome do livro da vida por causa do erro dessas pessoas. Né? E ali o Senhor deu uma segunda proposta ali e falou, tudo bem, não vou acabar com tudo não, mas só que quem vai entrar na terra prometida é desses que estão aqui, né? Apenas Josué e Caleb, e dessa multidão, só os filhos deles vão entrar na terra prometida, os demais vai cair ainda aí no deserto. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, nós podemos entender que o nome do homem pode sim ser riscado do livro da vida. Por isso a Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da justiça. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Não vamos nos relaxar no meio da estrada, não. Vamos lutar, vamos batalhar,
Vamos permanecer até o fim dessa jornada. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos estar retornando aí a palavra do nosso pastor Carlos Nogueira, e depois a gente vai estar orando aí junto com os irmãos. Deus.